Mas conta aí, Ticão. Como que você chegou lá? Um pouco do que você faz, a sua rotina. Cara, com 28 para 29 anos eu já não aguentava mais a vida que eu tinha antes, né? Eu vou dar uma encurtada, mas eu tive uma vida muito atrapalhada aí até 28 anos. Eu gosto de falar, né? A Tatá fala assim, não fica contando essas coisas não sei o que. Eu falo, não, eu não fazia mal pra ninguém. Eu fazia mal pra mim só, né? Pros meus pais talvez também, porque bebia muito, né? Tive problemas com drogas por um tempo. E aí com 28 anos, na verdade antes, né? Em 2015 eu fundo a Hamburgada do Bem. Quantos anos eu tinha em 2015? Eu tinha 24, 25 anos, eu fundo a Hamburgada do Bem. E aí, é uma ONG, né? Isso sempre foi uma veia minha e da minha família, né? Então, cara, desde muito pequeno, sempre comentei com vocês, ver meus pais abrigarem pessoas em casa. Sempre foi assim, né? Então, já tinha essa veia e fazia... Sempre fiz trabalho social, mas numa coisa de, eu preciso fazer alguma coisa boa, porque eu faço muita besteira. Compensar, né? Pra dar uma compensada, senão não vai ter. Sempre acreditei em Deus e tudo mais, então eu falava, cara, preciso fazer alguma coisa boa, né? Pra Deus gostar de mim. Achava que era meio por aí. E aí, a Hamburgada cresce absurdamente, vira uma coisa absurda mesmo, que não era um plano nosso. A nossa ideia era impactar os nossos amigos, porque a gente tinha lá muitos amigos com uma vida muito boa e, que nunca tinham feito um trabalho social na vida, um trabalho voluntário. Só que virou um boom, assim, absurdo em Guarulhos, né? Hamburgada do Bem, que é essa ONG que eu fundei junto com o Eric, com o Tássio. E aí, por dar esse boom, um cara chamado Guilherme vem atrás de mim em 2017 e me manda uma mensagem no meio do ano, mais ou menos, pra eu fazer um trabalho voluntário da Hamburgada lá no Vale de Jequitinhonha e tal. Mas me conta que era uma viagem missionária de igreja. Eu falei, beleza, de boa, eu acredito em Deus. Vamos lá, vambora. É janeiro, primeira semana de janeiro de 2018. E aí, coincidentemente, eu tenho uma crise de ansiedade no final de 2017, coincidentemente ou não, né? Tenho uma crise de ansiedade aí em 2017, passo por muita coisa, não aguentava mais essa vida de bebida, tudo. Já tinha encontrado a Tatá, já tava namorando com a Tatá. Isso amenizou um pouco, mas ainda não conseguia largar alguns vícios, algumas coisas, né? Diminuir, mas não conseguia largar. E aí vou pra essa viagem e no terceiro dia tenho uma experiência absurda com Deus. Nos outros 2 dias tive muita coisa boa também, mas no terceiro dia foi um negócio absurdo mesmo. E ali eu falo, cara, eu quero entregar minha vida pra Jesus mesmo, beleza. Passo mais 10 dias lá, porque a gente ficou 13. E eu percebo que eu fiquei 13 dias sem fazer tudo que eu fazia aqui, em Guarulhos, em São Paulo, né? Onde eu morava. Aí eu converso com o Guilherme e falo, cara, eu quero continuar isso, né? Porque assim, agora que eu tô indo embora no último dia, que eu percebi que eu tô sem fazer isso, aquilo, comecei a listar pra ele todos os pecados que eu cometia e coisas que eu fazia. E eu tava muito mais feliz e muito mais, me sentindo muito mais vivo. Aí ele fala, tem uma igreja começando lá em São Caetano, um menino tal, Vitor Azevedo. Só que eu morava em Guarulhos, hoje eu moro em São Caetano. Eu falei, cara, esquece, é muito longe. Ele não tem noção, ele é de Goiânia, ele não tem noção da distância de Guarulhos e São Caetano, é 1 hora de carro. É uma viagem, vou procurar uma igreja lá em Guarulhos mesmo e já era. E quando eu entro no ônibus e boto o celular no modo avião, durmo por 5 horas, quando eu acordo, tiro do modo avião, primeira mensagem que aparece, Vitor Azevedo. E aí ele tinha passado meu celular pro Vitor também, e o Vitor mandou um áudio, e no começo do áudio ele fala assim, né, eu lembro até hoje, eu sei que é longe, mas vem aqui, quero te conhecer, ouvi falar muito bem de você e tal. E aí eu chego lá, me apaixono pela Por Amor, e tenho a vida transformada absurdamente, né, porque aqueles 10, 13 dias que eu tenho com Jesus ali, que é aquela coisa da conversão, é muito bom, muito importante, mas a gente percebe a conversão acontecendo no dia a dia, pela vida, né? Porque não é inclusive hoje, 6 anos depois, praticamente aí, 5 anos e meio depois de convertido. Porque não para, né? É um processo. Mas na Por Amor eu encontro um lugar onde eu falo, cara, uau, isso aqui eu quero. É uma coisa que eu quero, uma coisa que eu quero andar com esses caras, eu quero ouvir, eu quero aprender. E aí acontece toda aquela loucura, né? Porque a Por Amor dá um boom também absurdo. A Hamburgada também continua crescendo. Hoje tem uma galera da Por Amor que é da Hamburgada também, uma doideira. E vice-versa. Virou tudo a mesma coisa, né? Então é mais ou menos isso. É dessa forma que eu conheço você, inclusive, né? Pode. Que tava lá, praticamente um dos fundadores ali, depois ordenado pastor também. E a gente começa uma coisa em Guarulhos, rola todo aquele movimento e hoje estamos lá até hoje. Boa. Servindo aí, tentando fazer alguma coisa pela comunidade. E, mano, antes do falar um pouquinho também, o que
Quando você fala essa mudança de vida, assim, né? O que você sente que mudou na sua vida, sabe? Você sabe que quando vem caras com uma história parecida com a minha, homens ou mulheres, eu fico até meio constrangido de não ter uma fórmula pra passar. O que eu tento passar é o pós. Mas realmente foi uma coisa divina mesmo. Putz, eu não sei explicar como tudo aconteceu, mas eu já não tinha... Eu não fiz um esforço absurdo, sabe? Pra parar de beber, eu só aceitei. Eu entendi que, pô, cara, esse caminho me parece melhor. E eu nunca, a minha vida inteira, eu sempre fui um cara que comecei muita coisa e não ia. Eu falei, não, isso aqui é uma coisa que eu vou. A hamburgada é a única coisa que eu comecei e fui assim. E agora também nem tô mais tão dentro por conta da carreira pastoral. Mas a coisa com Jesus foi essa doideira de, pô, eu quero experimentar disso aqui. E aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. E alguns dos meus amigos, até familiares mesmo, meu pai conversando comigo há pouco tempo agora, falou, pô, eu ficava com medo disso acabar. Tipo, até onde vai? Porque realmente você entrou de cabeça, mas eu não tenho como explicar como eu, do dia pra noite, não queria mais praticar tudo que eu praticava antes, os excessos com bebida, com tudo, né? Parei de beber, e aí fico várias e várias vezes ali nesses primeiros 6 meses de vida com Jesus, perdi as contas de quantas vezes a minha mãe acordava e eu tava lá, tipo, na sala, 4, 5 da manhã, minha mãe, filho, 4 horas da manhã, você tem que trabalhar amanhã. E eu tava, tipo, tinha começado a ler a Bíblia 11 da noite. Então eu tava com uma sede e uma coisa tão sobrenatural mesmo, que eu só deixei ir. É como se eu tivesse... Eu sinto como se eu tivesse visto um rio. A minha história com a Por Amor e com Jesus eu chego até a margem de um rio, olhei, vi que era bom e pulei. Pra onde que vai? É o rio que vai decidir, não sou eu. É meio isso, assim. Eu sinto isso até hoje. Mas nesse primeiro ano com muito mais força. Porque tinha hora que eu olhava pra trás e falava, caraca, mano. Tanto que eu me caso, né? Em 10 meses de convertido, me caso. Logo depois sou pai. Tudo acontece. Uma loucura. A gente começa um campus em Guarulhos depois de 1 ano. Então, assim, uma doideira, né? É meio maluco. Eu não sei. Eu queria ter um beabá. Se você fizer isso. Eu acho que andando perto de você, assim, eu, Du, que conhece seu coração, eu acho que é mais fácil pra quem experimenta de como você vive hoje do que pra você explicar. Sim. Né? Tipo, Sim. Quem experimenta o Tico de hoje, acho que consegue talvez explicar melhor do que você. Sim. Porque é sempre assim, né? Geralmente, né?